Olá, crianças! Vamos dar continuidade à nossa aula de Natureza e Sociedade. Nós iniciamos na aula passada o capítulo 7, na página 22 e 23. Nós iniciamos o nosso assunto sobre viver bem. E para que as pessoas possam viver bem, elas precisam ter um abrigo, um lugar para se proteger do sol, para se proteger da chuva, um lugar que ela possa sair para trabalhar, para passear, mas depois ela possa voltar, para descansar. Esse lugar nós chamamos de moradia, são as nossas casas. Não é bom nossa casa? Não é aconchegante, Sabe que a gente tem um lugar para voltar? E nós vimos que existe diferentes tipos de moradias. Nós observamos os desenhos que Guilhermina fez, Então, hoje nós vamos dar continuidade a este conteúdo na próxima página. Então, abra o seu livro na página 24, Para iniciar, vamos iniciar na página 24. Hoje a gente vai ver que existe muitos jeitos de morar, diferentes tipos de moradia, diferentes tipos de construções e em diferentes lugares, tá bom? Eu vou iniciar o texto, vocês acompanhem no livro, acompanhem na tela, porque aqui vocês podem acompanhar olhando as imagens, tá certo? Vamos lá. Muitos jeitos de morar. As pessoas constroem suas casas de acordo com suas necessidades e com as condições do local. No Brasil, é possível encontrar lugares onde as pessoas constroem suas moradias com diferentes materiais. Conheça algumas dessas moradias abaixo. Então, nós vamos o que agora? Ver diferentes tipos de moradias em diferentes lugares, diferentes culturas e também os tipos de materiais que são usados, porque dependendo do lugar, vai mudar o tipo de material que a pessoa vai usar, tá bom? Vamos começar por esta moradia aqui, ó. Observem a imagem. Vocês estão observando? Vocês conhecem esse tipo de moradia? Ela é diferente das moradias, é diferente das casas que você costuma ver na região que você mora. Pense aí um pouquinho, na rua que você mora, tem alguma casa parecida com essa? Ou você já viu alguma casa parecida com essa na nossa região? Essa aqui é uma oca. As ocas são as moradias de alguns povos indígenas. Elas possuem vários formatos e são construídas com diferentes materiais retirados da natureza, que podem mudar de acordo com cada região. Os materiais usados para construir as ocas dos indígenas e Yanomami, por exemplo, são galhos, cipós e folhas de bananeiras. Então, o nome da moradia é oca. Qual é o povo que usa essa moradia? São os indígenas. Elas possuem vários formatos, E são construídas com diferentes materiais. E onde eles acham esses materiais? Eles retiram da natureza, que podem mudar de acordo com cada região. Os materiais usados para construir as ocas dos indígenas, dos índios. Aqui a gente vê o exemplo dos indígenas Yanomami. Eles usam galhos, eles usam cipós e folhas de bananeira. Mas aqui também a gente pode ver esse tipo de material aqui, ó. Vocês estão vendo que foi usado para fazer o telhado, Foi para fazer essa parte da casa. Nós vemos aqui, ele é um outro tipo de folha. Ele foi aumentado aqui para destacar o material utilizado.
é um outro tipo de folha, certo? Então, eles podem usar as folhas de bananeiras, mas eles também podem usar esse outro tipo de folha aqui. Mas também é retirado da natureza. Agora que nós já conhecemos esse tipo de moradia, que é a moradia dos indígenas, nós vamos para as palafitas. Você já viu alguma palafita? Olha como elas são. Elas são suspensas, né? Elas são suspensas. Em qual lugar que ela é construída? Dentro da água. As casas de palafita são feitas por pessoas que moram na beira dos rios ou do mar. Elas são construídas sobre estacas de madeira, que são conhecidas como palafitas. Essa forma de construção evita que a água invada as casas quando chove muito. Geralmente são utilizados materiais como madeira e palha na construção das paredes e do telhado dessas moradias. Aqui a gente já pode ver a diferença, né? Você observa a diferença da oca para a palafita. A oca, ela é construída em uma região e as palafitas em outro lugar, dentro de rios ou do mar. Essa construção, né, que é suspensa, ela evita o quê? Evita que entre água nas casas quando chove muito ou que elas sejam invadidas. E os materiais que é utilizado para fazer essa construção também é a madeira e a palha, né? Então, aqui é um outro tipo de moradia. Vamos conhecer agora a moradia chamada casas de pau a pique. É utilizado outro tipo de material, tem outra forma. As casas de pau a pique são feitas de barro encontrado nas proximidades do local, onde elas serão construídas. Esse barro é colocado em uma armação ou gaiola de madeira e bambu. O telhado pode ser feito de palha ou telhas. Ainda é comum construir casas de pau a pique em muitos lugares do Brasil. Então, a gente viu aqui 3 tipos de casa nessa página. Será que as pessoas que constroem a casa de pau a pique é porque elas preferem que sejam assim? Ou você acha que tem alguma coisa a ver com a condição financeira dela? Muitas pessoas têm esse tipo de material mais acessível, né? E aí, dependendo da sua condição financeira, às vezes não tem muita condição, e esses materiais são de fácil acesso, aí elas vão e constroem as suas moradias utilizando esse tipo de material. Agora vamos para a próxima página. E nós vamos ver a casa aqui, o tipo de moradia que é mais comum na nossa região, que é a casa de tijolos. As casas de tijolos são muito comuns. Você pode encontrar em diversos lugares. Elas podem apresentar vários formatos e são feitas com tijolos, telhas e cimento. Aqui, nesta casa, já é usado um material mais resistente, né? Dessas 4 casas que você conheceu 4 tipos de moradia: oca, palafita, casas de pau a pique e casas de tijolo. O que essas casas, né, essas moradias, têm em comum? Todas elas servem para abrigar as pessoas. E qual dessas casas se parece mais com a sua? Qual dessas casas tem os mesmos materiais que foram usados para construir a sua casa?
Hoje, né, atualmente, as casas, dependendo da região, como eu já disse, são construídas em maioria de tijolos e telhas. Agora, nós vamos para a seção Agora é com você, onde tem a atividade e você vai colocar o que você aprendeu. Na questão 1, que materiais foram utilizados na construção de cada moradia mostrada? A gente viu os 4 tipos de moradias, certo? E você vai escrever em cada espaço indicado qual foi o material utilizado. Para construir as ocas, que é a moradia dos indígenas, quais são os materiais que foram utilizados? Nós vimos que foram galhos, cipós, folhas, né? Aqui tem o exemplo de folhas de bananeira, mas pode ser outras folhas. E as palafitas? Qual foram os materiais utilizados para construir as palafitas? Tem também as casas de pau a pique e as casas de tijolos. Lá no texto tem os materiais utilizados para construir cada casa. Você vai e escreve no lugar indicado. As moradias são diferentes por quê? Porque elas são feitas nos mesmos lugares com os mesmos materiais. Nós vimos que não é desse jeito, né? Que não é assim. As casas elas são construídas com materiais diferentes e em lugares diferentes. A questão 3. Pergunte para um familiar quais materiais foram usados para construir a sua casa. Depois peça a ajuda dele para escrever nas linhas abaixo. Você vai perguntar para alguém da sua família quais os materiais utilizados para construir a sua casa e vai, com a ajuda dele, escrever nas linhas abaixo. Assim você vai conhecer, vai ficar sabendo quais os materiais que foram construídos a sua casa. Tá certo? Responda com capricho a atividade, observando direitinho as informações que tem no texto e até a próxima.